Bem-vindos, pessoal. Eu sou a Angélica e esse é o canal do Bella Ciao. Eu falo do Lago de Como, da região da Lombardia. Hoje eu tô aqui para falar mais um pouquinho para vocês a respeito do coronavírus, esse vírus que está modificando o nosso modo de viver aqui na Itália. Posso dizer até que eu estava até pensando, lendo, né, hoje, e posso afirmar que esse é um vírus, além do poder dele de periculosidade, altamente contagioso, ele é o vírus, a gente pode definir o vírus da solidão, porque imagina, né, se você adoece, você vai para o hospital, os teus parentes não podem chegar perto de você, e até aqui na Itália, por conta desse vírus, estão suspensos, né? Eles deram uma série de medidas e estão suspensos até os funerais, né? Então, no funeral só vai estar o morto, né? E imagina em que ponto nós chegamos, né? Uma coisa absurda. As igrejas estão fechadas. Hoje eu vou falar para vocês, eu vou dar um retrato mais minucioso do que está acontecendo, né? Se você está aqui na Itália, você já sabe, né? O que já se inteirou, acredito, a esse ponto do que está acontecendo. Se você está na Europa e tem curiosidade de saber o que está acontecendo aqui na Itália, você vai poder, através desse vídeo, saber um pouco mais, né? Para o pessoal no Brasil também, eu sempre lembrando que vocês podem fazer tesouro da nossa experiência aqui na Itália, enquanto que uma jornalista definiu muito bem, a epidemia é uma onda, uma hora ela baixa num lugar e pode aumentar no outro, sempre esperando que isso não aconteça no Brasil, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Algumas medidas têm que ser feitas, né? E eu acho que não precisa esperar, né, um baque para você poder acordar. Às vezes eles acusam a Itália de ter tomado a medida, fechado a porteira depois que os bois escaparam, né? Mas não é bem assim, né? Nunca se sabe, né, quando é que a coisa vai fugir do controle. Mas nesse vírus, eu posso afirmar para vocês, pela minha experiência aqui, do que nós estamos vivendo, que ele é muito rápido, muito rápido. Tudo acontece de maneira muito rápida. Essa onda é muito perigosa. Estou aqui com o jornal La Repubblica. Hoje está aqui, ó, em primeira página, né, uma entrevista com Conte, Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro italiano, e aí tá aqui, cara Itália, l'ora è buia, ma dobbiamo farcela. Cara Itália, a hora é obscura, é escura, é terrível, mas nós vamos conseguir superá-la. Então, tem aumentado muito, são mais de 7 mil casos, são quase 400 mortes, assim, por dia estão morrendo 100 pessoas em média, e o que acontece? A Lombardia está fechada, né? Eu falo aqui do norte da Itália, a Lombardia está fechada, e Lombardia é um pedaço do Vêneto, um pedaço do Piemonte, um pedaço da Emília-Romagna, está fechada. Isso quer dizer o quê? Que ninguém pode entrar, ninguém pode sair, só por alguns motivos, tipo, por trabalho, vai ter que fazer uma autocertificação, se você trabalha em outra região, se você está chegando de viagem, você pode entrar. As pessoas que chegam no aeroporto, pelos aeroportos, pelos trens, eles são indagados, o que eles estão fazendo, para qual é a origem da tua visita, porque a razão da tua visita. Então, tá tudo mudado, tudo transformado e assim, em questões de dias, né?
tudo mudou. Hoje, desde ontem, né, tá tendo uma série de problemas com as penitenciárias italianas, os presos estão revoltados, uma por conta do risco que eles estão correndo e outra porque não podem mais receber visitas dos parentes. Isso desencadeou uma série de rebeliões, 3 pessoas já morreram, tem mais algumas em situação muito grave. Então, para você ver a dimensão da coisa, né? A dimensão tomou conta e pegou todos os estratos da sociedade, não deixou nada, está tudo devastado por conta do coronavírus. Quebrou todo o equilíbrio social, psicológico, econômico, cultural da Itália, turístico, né, que entra no econômico petróleo, né, muitos dizem que o petróleo da Itália é o turismo, é a cultura. Imagina numa situação dessa, um país que vive o turismo das feiras, né, dos produtos do Made in Italy, né, tá valendo menos que nada, né. Por exemplo, alguns países da União Europeia querem um selo tipo Free Vírus, querem uma certificação que nos alimentos não tem vírus, sendo que a gente sabe que a transmissão é de homem para homem. Você não vai, né, comer nada que, né, que tem, você vai receber nada que tenha e seja contaminado, né, pelo vírus. Isso não existe, está comprovado. Até agora não tem estudo, né, sobre isso. Mas enfim. Então eu fiz aqui uma série de algumas coisas que eu vou falar para vocês, se vocês quiserem entender mais do que eu estou falando, né. Então, é isso. Então, os presos estão pedindo mais visitas, né? Que as visitas não sejam suspensas. Eles querem ter acesso à TV, a TV Sky, por exemplo, que eles querem saber do que está acontecendo. Olha só. E que eles querem falar mais ao telefone, ter mais direito a ligações, uma vez que o celular não existe dentro das penitenciárias, né? Então, tá uma situação bem triste, né? Então, o decreto que foi feito, né? Eu vou até dar uma resumida, são, por exemplo, em Como, né? Eu estou na região de Como, no Lago de Como. Esse é o outro jornal, La Provincia, Lombardia chiusa, não há como ignorare le norme del governo, né? Lombardia é fechada, mas não em Como. Olha só o pessoal em Como ontem, todos italianos, não tem quase estrangeiros, né? Todo mundo curtindo o arzinho de quase primavera, como se nada fosse, e tá tendo uma campanha chamando atenção para as pessoas ficarem em casa. Agora tem um decreto que as pessoas só podem sair para ir no supermercado e se tiver, ou na farmácia, se tiver que ir para algum outro lugar, tem que justificar, você pode ser parado na rua. Então, tem um chamamento para uma responsabilidade cívica, um comprometimento cívico nesse momento. Você não pode ter um comportamento irresponsável, né? Então, o governo criou essas normas, sendo que, né, nem todo mundo, na verdade, né, não está tendo muito efeito, né? Porque as pessoas, né, tem muitos italianos que foram para as estações de esqui, né? A televisão mostra aquela aglomeração que é proibido nesse momento. Gente, eu estou falando de coisas que, se você está no Brasil, você está em outro país, você está que não seja a China, né? Que nós superamos aí, infelizmente, até a Coreia do Sul, né? Agora o país mais contaminado depois da China é a Itália. Então, você deve estar falando, não, mas o que é isso? É surreal? É surreal.
A coisa criou dimensões e que você não pode imaginar. Então, eu vou falar mais ou menos, né, o que foi proposto, né, o que foi imposto, não é uma proposta, né? Então, tá aqui, ó. Você só pode, né, aqui nessa página tá, você só pode se locomover por motivo sério e que justifique, né? Então aí começa, né? É proibido entrar e sair da Lombardia só por motivos de trabalho ou por necessidade específica que você vai ter que dizer para as pessoas, ou se alguma autoridade te perguntar do que será, para que será a tua viagem, a tua destinação, né? Bares, restaurantes, pubs são abertos das 6 às 18 horas, né? Sempre com um cliente e o outro com uma distância no mínimo de 1 hora, porque são as gotas da saliva que transmite o vírus, né? Então você tem que ter mais ou menos de... Ai, a minha perna dormiu, desculpa, pessoal. Você tem que manter uma distância de 1 metro a 2 metros de distância. Os mercados, os mercadinhos, as feiras, também não pode ter aglomeração, senão pode receber sanções, né? Pode ser penalizado. Suspensa todas as manifestações organizadas em lugares públicos e privados. Você não pode dar uma festa na tua casa. Você não pode dar uma festa, alguém pode te denunciar e acabar com a tua festa. Você não pode dar festa, porque vai ter aglomeração de gente. Né? Os sujeitos, as pessoas com infecção respiratória e febre maior de 37,5 tem que ficar no próprio domicílio, tem que ficar em casa. E chamar o médico de família, né? Que ele vai fazer uma triagem, eu tenho falado em todos os outros vídeos, né? As bibliotecas, museus, centros culturais, centro para as pessoas mais velhas, né? Aqueles centros de culturais para as pessoas da terceira idade, né? Centros sociais, recreativos, tudo fechado. Suspensos os serviços educativos da infância, todas as escolas, creches, tudo fechado. Atividade com licenças múltiplas, né, que é bar e tabacaria. Então, a tabacaria aqui é onde vende, né, o cigarro, mas também vende o bilhete, o Grativinte, tudo isso, né? Então, o cigarro também, né? Então, por exemplo, se no bar tiver a tabacaria, isso é muito comum na Itália, você encontrar um ângulo, assim, um cantinho que tenha o bar e a tabacaria. Então, o bar tem que fechar às 8 e a tabacaria pode ficar até um pouco mais tarde, porque a tabacaria, ela é de serviço essencial. Se você precisa pegar o trem, você pode comprar na tabacaria até o bilhete, né? Média e grande estrutura de atividades, como centros comerciais e tudo, tem que ser fechados no final de semana. Só pode ficar aberto supermercado, farmácias. Atividades comerciais com acesso contingentado, o que isso quer dizer? É que você pode entrar aos poucos, poucas pessoas, 40 no supermercado, né? Eu estava lendo aqui no Jornal da Província que tem supermercado que já está te dando luva, está te dando gel na entrada e na saída quando você sai. Só que até agora as coitadas das caixas estavam só estavam com luva isso há uma semana, eles adotaram isso há uma semana, mas elas não têm máscara, é uma atividade que elas estão expostas, porque você não tem 1 metro de distância. Né? Se você for controlar bem, você não tem 1 metro de distância entre você e a caixa do supermercado, né? Está suspensa todas as cerimônias civis e religiosas, né? As igrejas, né? Tá tudo fechado.
Só pode, você pode receber o padre na tua casa para você receber uma bênção, né? Tá suspenso também matrimônios e funerais, aquilo que eu estava falando, não pode mais fazer funeral. Por exemplo, aqui funeral que vai a cidade inteira, 300 pessoas, não tem, não existe mais. E é isso, deixa eu ver, para completar, tem aqui trem, autobus, que é os ônibus e os aéreos funcionam normalmente, o transporte das mercadorias também funciona, suspenso os eventos de competição de qualquer gênero e ordem, disciplina esportiva, centros esportivos, piscinas e clubes, né, academias de ginástica estão fechados. Pizza, comida a domicílio você pode chamar, né, take away, sem esse estacionamento, você não pode parar no balcão. Se você for pegar alguma coisa para levar para casa, se você chegar para pegar pizza, alguma coisa, você não pode ficar parado no balcão, você já tem que chegar, pegar e ir embora, né? Os cabeleireiros, o dentista, esteticista, tá funcionando, desde que sejam todos protegidos, né, com a máscara, com luva e tudo mais, e sem muito afolamento. A prefeitura está funcionando, mas só com agendamento. As juntas, aí vai, né? As juntas, tem muitos fóruns que são fechados. E é isso. Quem trabalha na Suíça, porque aqui eu estou bem na divisa com a Suíça, não tem nenhuma restrição, a Suíça não colocou nenhuma restrição, então pode continuar indo, né? Então é isso, pessoal. Então, para você entender, por que isso, né? Agora nós chegamos a 5% de mortes, né? A porcentagem, né? Da periculosidade, da fatalidade do coronavírus. Mas o que acontece? É o colapso do sistema de saúde, né? Então, por exemplo, na Lombardia, que nós somos 20 milhões de habitantes, os lugares para UTI, se você precisar, os leitos, né, se você precisar de reanimação, são 1.000. Estão até forçando e vendo se tem um acordo com as clínicas privadas. Aqui não tem seguro de saúde que nem no Brasil, né? Então aqui você usa o sistema público. É muito difícil, né? Mas não é muito comum as pessoas usarem as clínicas particulares, só para determinados, né? Como é que eu posso dizer? Se precisar fazer alguma cirurgia estética, alguma coisa mais específica, assim, né? Aí tem algumas clínicas que são referências a pagamento e agora eles estão negociando. Pelos cálculos que as pessoas fizeram, os médicos, eles acham que no pico, não chegamos ainda no pico, então vai ser preciso 5.000 leitos e só tem 1.000. Então, estão pensando no que vai ter que ser feito, porque senão o médico vai ter que escolher quem colocar na respiração artificial, né? Quem vai para a UTI e quem eles acham que não vai superar a crise. Lembrando sempre que o coronavírus não tem cura, né? Então é isso. Eles acham que o sacrifício tem que ser feito para sair dessa situação o mais rápido possível, então o comprometimento é grande de toda a população. Imagina que as visitas de quimioterapia só estão sendo feitas para as pessoas com casos muito urgentes, né, muito graves. Imagine que ponto nós chegamos, porque não tem condição de dar assistência para os doentes oncológicos, né?
Então é isso, é o que eu queria passar para vocês. A Alemanha, os outros países do mundo estão aumentando, né? Estão aumentando, já tem 1.112 casos na Alemanha, né? Ah, e uma outra coisa que me deixou um pouco triste hoje, aí eu vi o Coliseu fechado, né? O Coliseu, e aí tinha uma brasileira, deu entrevista, uma brasileira, uma turista brasileira, que ela estava muito decepcionada, mostrando o bilhete que ela tinha comprado pela internet e que aquela viagem era muito importante, que como ela não poderia entrar no Coliseu. Bem, gente, se vocês não entenderam ainda, aqui nós estamos vivendo uma situação de urgência. De urgência. Alguma coisa fora do comum. Só quem está aqui na Itália pode dizer o que a gente está vivendo. Então, se alguém, por exemplo, tem o pessoal do processo de cidadania, né, de cidadania, eu sei porque os meus filhos estão fazendo isso nesse momento. Sei que a ansiedade é muito grande, eu sei que o investimento é enorme, financeiro, emocional. Vocês têm que dar uma segurada, tudo vai dar certo, mas a gente vai ter que dar uma segurada na ansiedade. Agora, tem questões muito importantes, né? Imagina, a Itália está de joelhos, imagina, está tudo parado. Jogaram ontem, teve o campeonato, então teve uma revolta, né, em todas as pessoas, que como é possível um campeonato de futebol, tá toda a Itália fechada, parada, e tem que, de qualquer maneira, os jogadores colocar em risco até a família, a saúde deles, dos familiares, em nome do quê? E se abraçaram, e se beijaram, sendo que a gente não pode fazer mais nada disso, ninguém pode tocar em ninguém agora. Estavam até dizendo, hoje eu achei, sabe, na televisão estava falando, mas e os casais? Né? Podem se beijar, podem ter relações sexuais. Bem, aí o médico ele foi brilhante na explicação. Ele falou: olha, beijo, fazer amor, tudo isso aumenta, né? Trabalha o teu sistema imunitário. Então, seja bem-vindo, quem tiver o amor, né? O amor, esse vírus não pode parar o amor, né? Esse vírus vão ter que, nossa, vai sair muito filme, vai sair muitos livros, vai dar pano para manga esse vírus, porque ele está mexendo com as pessoas de uma maneira muito profunda, e não vai ser muito difícil você sair igual depois de tudo isso, né? Então, essa era a minha mensagem. Eu estou feliz que nós recebemos um presente maravilhoso aí, meu marido, a farmácia aqui da região, da cidade, deu um monte, isso aqui é gel para as mãos, né? Então, a gente está bem feliz, deu uns 5 e a gente já guardou, isso aqui é ouro, que nem as máscaras estão chegando, não tem máscara ainda, mas dizem que está chegando, é uma questão de tempo, e espero que elas cheguem logo para poder combater melhor aí contra esse vírus maldito. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais, viu? Obrigada pela sua atenção. Ficou longo esse vídeo, mas vai fazer o quê? É uma situação extraordinária. Até mais, pessoal.